Bom, chegamos ao momento precioso, o tema deste dia: os limpos de coração verão a Deus. Diga amém por isto. Esta mensagem diz respeito a você. Diga amém uma vez mais. E o versículo tema está em Mateus 5, versículo 8, faz parte do Sermão do Monte. Esta palavra que serve de orientação para que possamos ter uma família feliz, bem-aventurada. Esta é a promessa de Deus. Diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Que esta palavra possa germinar e frutificar abundantemente em nossos corações. Oremos. Senhor Jesus Cristo, sempre com total submissão, Pai, pois eu sei o peso da responsabilidade que está sobre este altar santo, ministrando a Tua palavra. Ó Deus, este culto tem, Senhor, em sua essência, o desejo de exortar, de admoestar, de ensinar, de encorajar o Teu povo a viverem uma vida de excelência, a viverem felizes, a viverem, Senhor, as promessas que o Senhor determinou sobre toda a sua igreja. Que todos estejamos abertos para receber esta mensagem, esta palavra, e vivermos, Pai, este crescimento espiritual todos os dias da nossa vida. Assim nós oramos com fé, em nome de Jesus. E uma vez mais o povo de Deus diga amém e amém, graças a Deus. Muito obrigado, Bispo Quimio Lins. Você quer aplaudir ao Senhor? Vamos aplaudir. Amados do Senhor, eleitos de Deus, povo que é propriedade exclusiva do Pai. Diante de tantos aspectos importantes sobre a vida familiar, que já foram tratados neste altar, seja pelo nosso apóstolo Miguel Ângelo, seja pela nossa bispa primaz, doutora Rosana, seja através da vida do nosso bispo André, ou pela vida de todos os bispos que participam deste altar, eu venho hoje uma vez mais trazer um dos grandes ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. E veja que é essencial para vermos Deus agir em nossas vidas e dentro das nossas famílias, mas também é um sinal de que estaremos reinando com o Senhor eternamente. Portanto, aquilo que vocês vão ouvir neste dia é para o seu dia a dia, mas também para reinarmos eternamente. Porque um coração limpo, assim fala o versículo tema, um coração limpo é sinal de uma vida regenerada pelo Evangelho de Cristo. Assim tem que ser a nossa vida, afinal, fomos transformados por este Evangelho, pela vida de alguém que busca enxergar as pessoas e as situações com a lente do Espírito Santo, com o olhar do Espírito Santo. Mas eu tenho a certeza de que todos nós queremos ver Deus agir diariamente e detalhadamente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas também temos a esperança da ressurreição e vivermos com Cristo a vida eterna. Mas para isto precisamos fazer uma manutenção.
Aqui você está numa escola do ser, você está fazendo uma manutenção diária no seu pensamento, nas suas emoções, para que tenhamos o quê? A certeza de que não há nenhum tipo de sujeira que venha a atrapalhar, a dificultar o nosso relacionamento com Deus. Este é o lugar. O culto é propício para isto. Então, meus amados, o meu propósito com esta mensagem não é de apontar erros ou condenar alguém, não. Até porque a graça de Deus não nos dá este direito, não faz isto conosco. Mas é o de orientar as ovelhas de Deus a viverem a palavra de Deus, para que todos possam usufruir da felicidade, da bem-aventurança que Jesus oferece juntamente com os seus ensinamentos. Vamos ver o que diz no versículo 1, novamente. Jesus dá um conselho: bem-aventurados. Esta palavra significa feliz, contente, os limpos de coração, porque verão a Deus. Mas vivemos, é claro, num tempo de cegueira espiritual. Muitos têm tido atitudes que são totalmente contrárias à vontade de Deus e que está explícita na Bíblia Sagrada. Mas mesmo assim, essas pessoas não se incomodam com isso, não se afetam com isso, pensam que cada um tem a sua verdade, tem direito de falar o que pensa ou de fazer o que pensa, e não se incomodam se o que elas estão fazendo irão repercutir no porvir, no futuro. Elas simplesmente fazem. E se esquecem que toda atitude tem consequência. Então, amados, mas vejam, a palavra de Deus, ela é clara. E ela nos ensina que existe um caminho a ser seguido, para que possamos alcançar aquilo que desejamos. E só aqueles que reconhecem a sua total dependência de Deus e, consequentemente, as suas fragilidades, e buscam transformação através da palavra, do conhecimento, só esses podem ter corações puros e limpos diante de Deus. Portanto, nós estamos compreendendo que termos e desenvolvermos um coração puro e limpo é um processo contínuo, é um processo diário. Eu não posso interromper este processo na minha vida. Eu tenho que continuar crescendo na graça e no conhecimento, aprendendo a palavra, ouvindo, retendo-a no meu coração e praticando-a, para que eu possa desfrutar daquilo que Jesus promete em sua palavra. Por isso eu quero começar mostrando sobre a palavra pureza. Esta palavra limpo, que significa pureza, ela era utilizada com vários sentidos. E o primeiro sentido, um sentido comum desta palavra, esta palavra pureza no grego, usada aqui neste texto, ela se chama cásaros. Esta é a palavra grega que diz respeito e faz sentido à palavra pureza, limpos. E ela tem vários significados. Diz que a palavra pureza, limpos, era usada para designar roupa suja que foi lavada. Ou seja, todo tipo de resíduo
havia saído daquela roupa e ela ficou perfeita, pura, límpida. Era usado também para designar o trigo que tinha sido separado da sua palha. Só a essência é que permanece. Com o mesmo significado, era usado também para um exército do qual se tinha eliminado os soldados descontentes ou então aqueles que eram medrosos. Era usado também para descrever o vinho ou o leite que não havia sido adulterado mediante a adição de água. Ou seja, algo sem mescla, sem ser adulterado, na sua essência real. E era usado também para falar sobre o ouro puro, sem escória. Então este era o significado comum desta palavra. Mas além deste significado comum, existe também um sentido bíblico da palavra. E no sentido bíblico para esta palavra limpos, ela significa duas coisas importantes. E é isto que tem que ser uma das características fundamentais do cristão. Diga amém, eu recebo. A primeira característica é sem hipocrisia. Uma devoção não dividida. Eu não posso dividir a minha devoção entre Deus e o mundo. Tem que ser somente para Deus. E é justamente essa uma das orações que Davi fez. Veja em Salmos 86:11, diz assim: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Davi estava mostrando que o coração dele, puro, limpo, íntegro, sem hipocrisia, deveria ser um coração dedicado única e exclusivamente a temer somente a Deus. Assim deve ser o nosso coração. Para que possamos viver felizes. Lembre-se do versículo tema, a proposta de Deus para a nossa vida é de sermos bem-aventurados. Isto te interessa? Diga amém. Então, em primeiro lugar, é vivermos sem hipocrisia, não dividido. Então a grande dificuldade das pessoas é lidar com um coração dúplice. Uma parte do seu querer deseja conhecer, adorar a Deus e agradar ao Senhor, mas a outra porção quer algo diferente. Quer introduzir o mundanismo dentro de casa ou dentro da sua vida. E isto não pode, Deus não aceita divisão. Em Romanos 7:22 e 23, veja o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 7. Diz assim: porque no tocante ao homem interior, tendo prazer na lei de Deus, ou seja, por nós meditarmos na palavra, aprendermos a palavra, o nosso homem interior, que é movido pela nossa consciência cristã, diz que ele tem prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então nós podemos observar que a luta é diária. Mas podemos abrir um parêntese e compreender algo importante. Se eu não tenho este crescimento espiritual na minha vida, eu me torno um sujeito fácil de ser manipulado pela minha carne. Eu passo a agir como o mundo age. E isto significa o quê? Agir com hipocrisia, agir sem um coração puro, limpo. Porque aquilo que estará governando o meu coração não é aquilo que Deus tem para a minha vida.
Por isso a importância de você estar aqui neste dia, aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento. Então esta guerra, ela é vencida quando nós dedicamos a nossa vida às coisas espirituais. Quando não permitimos divisão no nosso coração. Se tivermos que escolher entre agradar a Deus ou aceder à carne, escolhemos sempre agradar a Deus. É melhor você ficar chateado consigo, mas agradar a Deus, do que agradar a você e deixar Deus entristecido. Mas isto só é possível quando nós meditamos na palavra de Deus. O segundo ponto, o primeiro, desta palavra limpos, segundo o sentido da Bíblia, é sem hipocrisia. O segundo é sem contaminação, sem mistura, sem mácula, puro e íntegro. Assim deve ser o nosso coração. E Hebreus 12:14 diz: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: buscai o quê? A pureza de coração, a vida íntegra com Deus, a vida espiritual. Não existe vida santificada sem vida espiritual. Portanto, a recomendação para que possamos ter um coração puro, esta é a proposta de Deus para o seu povo, é quando buscamos a santificação, é quando buscamos esta vida de pureza, esta vida correta, esta vida íntegra diante de Deus. E a Bíblia nos ensina que a pureza, ela precisa começar lá dentro do coração. O coração é tido como o centro da personalidade. O coração é tido como o centro dos afetos e das emoções. Nas Escrituras, coração inclui mente, emoção e vontade. Fala do homem na sua totalidade. Jesus está falando que a pureza deve penetrar em todos os aspectos da nossa vida. Não podemos viver a palavra de Deus na superficialidade. Temos que viver na intensidade. Então, seja nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, na motivação, no desejo, na vontade, em todas as áreas da nossa vida, temos que viver a palavra de Deus. E Jesus mostrou que o coração é o grande responsável por situações que geram grande amargura e tristeza nas pessoas. É lá no coração. Veja o que Jesus diz em Mateus 15:19, acompanhe por favor. Porque do coração procedem maus o quê? Desígnios. Está falando de que coração? Do coração impuro, do coração que não tem Deus, do coração que está contaminado com resíduos do mundo. Então diz que maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, olha quanta coisa ruim, procede de um coração que não conhece a Deus. Mas veja que tudo isso nasce lá dentro. Então no coração, ou seja, onde nascem os sentimentos e pensamentos, que a Bíblia também chama de carne, podem ser alimentados desejos e impulsos danosos e maléficos às nossas vidas. De dentro do coração, a pessoa pode produzir algo que venha a fazer mal, não só a vida dela, mas atingir toda a sua família. Olha, um coração
tão maléfico. Nós vimos o que Hitler fez com o povo judeu. Então vejam que é importante nós controlarmos aquilo que recebemos para dentro do nosso coração, porque nele pode estar a raiz para uma árvore que gera frutos bons ou ruins. Você é que vai decidir que tipo de fruto você quer frutificar através do teu coração. Por isso você está aqui nesta escola, para aprender aquilo que pode ser feito e aquilo que não é para você. Precisamos, então, estar atentos. É o coração que nos impulsiona as nossas atitudes. É necessário nos examinarmos sempre. E para que isto aconteça, temos que ter a palavra de Deus como parâmetro das nossas vidas. E não nos envolvermos com aquilo que pode nos fazer perecer, sofrer, cair ou até mesmo nos desviar dos caminhos do Senhor. Por isto é importantíssimo guardarmos o nosso coração com o estudo da palavra de Deus, porque sabemos que é dele que procedem o quê? A fonte da vida, a fonte da alegria, a paz, a tranquilidade. Veja o que diz o sábio Salomão em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele, do coração, procedem as fontes da vida. Se você quer desfrutar de vida feliz, alegre, como Jesus nos aconselha no Sermão do Monte, temos que guardar muito bem o nosso coração. E é um erro culparmos somente o ambiente que convivemos, seja o ambiente de trabalho, as famílias, ou as nossas amizades, por nós agirmos errado. Às vezes as pessoas põem desculpa: olha, eu ajo assim porque dentro da minha casa eu sou o único cristão. Ou eu ajo assim porque no meu trabalho todos lá não querem saber de Deus. Ou então porque, olha, as minhas amizades são amizades do mundo. São essas as desculpas que nós ouvimos diariamente, para que as pessoas permitam coisas erradas dentro da sua vida, dentro do seu coração. Mas veja que isto não é desculpa, porque Adão caiu no paraíso. Ele vivia num ambiente perfeito, sem problemas, sem dívidas, sem ter que trabalhar, sem ter que absolutamente fazer nada, não tinha nem filhos para criar. E mesmo assim ele caiu, mesmo assim ele pecou. Então vejam que a desculpa não são os fatores à nossa volta, é o coração, é aquilo que eu permito penetrar no meu coração. Então a questão é, o que temos cultivado em nossos corações diariamente? Que sentimentos têm guiado os nossos passos? Que desejos têm permeado os nossos pensamentos? Isso é algo importante para que você faça uma reflexão de como tem sido a sua vida. Lembre-se, eu não estou aqui para acusar ninguém, eu estou aqui para ensinar, para educar, para te incentivar cada vez mais a fazer aquilo que é certo. Porque a recompensa virá para aqueles que são obedientes a Deus. Veja o que diz Jeremias 17:9: o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Alguém aqui consegue conhecer o coração do outro? Às vezes nós nos confundimos com nós mesmos, com o nosso próprio coração. Então a verdade é que Deus
Ele somente nos conhece pelo coração. Deus não nos olha pela aparência, pelo exterior. Deus conhece o coração. E não adianta fingir para o bispo, não adianta fingir para o irmão, não adianta. Eu posso fingir para todo mundo, mas para Deus eu não consigo fingir. Porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração, Ele vai direto. Ele vai lá no sentimento, lá no coração. Por isso, Ele sempre prezou por uma mudança real que começasse aonde? No coração, lá dentro. É do interior para o exterior. E por isso Davi também orou no Salmo 19:14, dizendo assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. É assim que devemos agir todos os dias. Meditar, aquilo que eu tenho que pensar, falar ou agir, tem que ser sempre algo que agrade a Deus. Isso fará bem a tua vida, fará com que você seja o melhor esposo, uma melhor esposa, o melhor pai, o melhor filho, o melhor patrão, uma melhor empregado, Você será o melhor ser nesta terra, porque você está aplicando a palavra que é vida. Então não devemos esconder pecados, sentimentos ruins, desejos lascívos do coração. Não, nada disso pode pertencer a você. Deve haver uma grande mudança, uma mudança real, uma mudança profunda. Abandonar os hábitos e costumes que não fazem parte do novo homem em Cristo, ou uma nova mulher em Cristo. Que é isso que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você é uma nova criatura. E olha que interessante. Esta nova criatura, ela se dá constantemente, porque cada dia que passa nos tornamos melhores. Não é graça sobre graça. Você não cresce e não se manifesta a glória sobre a glória na tua vida, ou seja, cada dia você se torna uma pessoa melhor. Então, ele diz, as coisas antigas, elas passaram, tudo aquilo que você fez de errado passou, serviu de lição para nunca mais você errar. Eis que se fizeram novas, na vida daqueles que decidem viver com integridade a palavra de Deus. Cada dia que se inicia é uma nova oportunidade de vida, é uma oportunidade de fazermos o bem, de aprendermos coisas boas. Então isto tem reflexo direto na nossa própria família, porque quando os nossos sentimentos e pensamentos estão limpos de todo tipo de impureza que geram conflitos e toda espécie de situações ruins, conseguimos viver uma vida leve e feliz. Esta é a proposta de Deus para nós. Efésios 4:22, veja o que Paulo diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então Paulo está falando o quê? Olha, abandone, se afaste deste velho homem. Isso é coisa do passado, não te pertence mais. E ele recomenda, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Isto significa renovação mental através da palavra de Deus. Temos que fazer isto diariamente, porque esta renovação, ela vem pelo entendimento da palavra.
e do relacionamento diário com Deus. Sem uma vida de relacionamento com Deus não adianta, que não conseguimos aplicar isto. Por isto é importante lermos a palavra diariamente, orarmos a Deus, termos comunhão, virmos aos cultos. Ele continua no 24, e vos revistais do novo homem, criado, olha, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes de quê? Da verdade, ou seja, para que você se torne uma pessoa com coração limpo e puro. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Paulo está falando que quem dá lugar somos nós. Ele não tem poder contra a tua vida, a não ser que você dê espaço. É isto que Paulo está dizendo. Se a sua mente estiver fortalecida pela palavra de Deus, você terá entendimento e sabedoria para distinguir o que é certo do que é errado. E você não permitirá que o inimigo ganhe vantagem contra você, contra a sua família. Então é isto que Paulo está recomendando. O diabo, ele está longe, ele está aonde dão lugar a ele. Se as atitudes de uma pessoa regenerada, transformada, se as atitudes são de uma pessoa regenerada ou transformada, não há lugar para o inimigo e nem tampouco para as suas obras. Ninguém pode dizer que a culpa é do inimigo. Botar a culpa no diabo, é claro que tudo aquilo que procede de ruim foi semente do maligno. Esta culpa está nele. Mas quando nós permitimos na nossa vida um pensamento, um sentimento ou qualquer tipo de atitudes erradas, somos nós que estamos permitindo que ele faça morada em nós. Jesus deixou claro que os pecados são gerados lá no coração. E todos nós temos duas opções: deixá-lo nascer ou não. Veja o que diz Tiago 1,13: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então não adianta nem falar, olha, foi porque Deus quis. Eu escorreguei, eu pequei, eu errei porque Deus quis. Tudo acontece segundo a onisciência e a vontade de Deus, então é porque Deus quis. Isso é desculpa esfarrapada. Isso é a maior desculpa. Porque veja o que diz no versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo próprio coração enganoso, que Paulo falou lá em cima. Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então todo desejo começa no coração. Por isto a pureza também precisa começar no coração. Se o pecado começa lá, significa que a pureza, a justiça e a verdade também precisa começar no coração. Salmos 37, 30 e 31 diz: a boca do justo, quantos aqui são justos, está falando de você, profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. A minha língua pode sair alguma coisa errada, mentira, palavrões, fofoca. Não, eu sou um justo, eu fui transformado pela palavra. Então os meus lábios têm que proferir sabedoria. E diz que no coração tem ele o quê? A lei do seu Deus.
E diz que os seus passos não vacilarão. Então vamos resumir este versículo. Diz que quando você é justo, quantos são justos? Digam amém. Significa que a sua boca tem que proferir aquilo que é sabedoria de Deus. E o seu coração tem que guardar o quê? A lei de Deus, os mandamentos do Senhor, a palavra, os ensinamentos, aquilo que serve para doutrinar a nossa vida, para orientar os nossos passos. Por isto, nós temos que refletir em cima desta palavra, tendo a sabedoria de Deus para aprender, guardar e praticá-la diariamente. O versículo diz que bem-aventurados, felizes, aqueles que são limpos de coração, porque estes verão a Deus. Verão a Deus aqui na terra e verão a Deus na vida eterna. Nós vamos analisar outro ponto, os motivos para que a pureza comece no coração. Quais são os motivos, quais são as razões para que você possa manifestar esta pureza no seu coração? Primeiro, porque Deus só habita nos corações. Deus só habita aqui dentro. Deus não habita em outro lugar. Os filhos de Deus têm esse grande privilégio de serem morada do Espírito Santo. Veja que Paulo fala em Gálatas 4:6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Então Deus enviou o Espírito Santo para morar, fazer morada onde? Dentro de nós, no nosso coração, que clama Abba Pai. Então você consegue imaginar ou concatenar um coração sujo sendo morada do Espírito Santo? Você acha que Deus vai habitar, vai se manifestar num coração onde existe toda espécie de imundície? Não. Deus não habita, não se manifesta. Mas aonde existir pureza, aí sim a manifestação de Deus. Salmos 24:3 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Está falando sobre intimidade com Deus. O que é limpo de mãos e puro de coração. Só há de reinar com Deus eternamente e aqui na terra aqueles que forem limpos de mãos e puros de coração. Isto para nós é muito fácil, porque não dependeu, na verdade, de nós. Mas quando Deus nos salvou, quando Ele nos predestinou, Ele nos colocou esta capacidade em nossas vidas, para que possamos exercitar este tipo de comportamento. E Ele continua dizendo que não entrega a sua alma à falsidade, nem julga dolosamente. Este obterá do Senhor o que? A bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Efésios 3:17 diz: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, um coração puro, ele vive pela fé, na certeza de que Cristo habita nele e está alicerçado na base do Evangelho de Cristo, que é o amor. Este é o primeiro ponto. Então, diga com os seus lábios: o motivo para que a pureza esteja na minha vida, no meu coração, primeiro, é por saber que Deus habita dentro de mim. Amém? E o segundo ponto, é porque o exterior, ele pode ser enganoso.
Lembra de que nós lemos a respeito das aparências? Então Deus não vê a aparência, Deus só vê o coração. Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus, que mantinham uma santidade exterior, mas eram impuros por dentro. Eles limpavam o exterior do copo, mas havia sujeira dentro do copo. Veja o que Jesus diz em Mateus 23, 25. Ele falou assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança, cheios de malícia, de maldade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Você está compreendendo que Deus, Ele não se deixa levar por performance? Deus não se deixa influenciar pela aparência? Deus olha o coração, porque é lá que manifesta a pureza e a limpeza do coração do justo. No versículo 28 diz: assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então os fariseus, eles eram bons na aparência, apenas na aparência. Por isso Jesus falou também em Mateus 5,20: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Olha, é Deus quem está falando aqui. Se eu digo que sou filho de Deus, sou porque a graça dele me alcançou e me fez nova criatura. E se eu sou nova criatura, significa que as minhas atitudes são diferentes de quando eu não conhecia Cristo. Então nós aprendemos esses dois motivos, que a pureza começa dentro do coração. Vamos ao terceiro ponto: características de um coração puro. Quais são as características? Você vai se identificar com elas. Primeiro, um coração puro, ele reconhece a sua dependência de Deus. Somos dependentes de Deus em tudo, e serve com profundidade e sinceridade a este Deus. Salmo 51:17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, transformado pela palavra. Não o desprezarás, ó Deus. Então Deus jamais despreza aqueles que têm um coração compungido e contrito. O Senhor sonda os corações, Ele conhece cada um de nós, e Ele sabe também as nossas fraquezas. Por isso nós reconhecemos que somos falhos. Então, amados, o primeiro conselho que eu dou a você é que não permita que o seu coração se contamine com as ofensas dos outros. Mantenha-se puro, mantenha-se limpo, independente daquilo que falam contra você ou agem contra a sua vida. Pois assim Ana agiu diante de Deus. Ela não se deixou contaminar, ela não se deixou se misturar com a raiva da sua carne, com o mundo, mas pelo contrário, ela manteve uma postura fiel e íntegra diante de Deus, porque ela tinha intimidade profunda e sincera diante de Deus. Assim também nós devemos agir. Então Ana, ela estava tirando do seu interior uma oração sincera,
uma oração profunda. E quantas vezes nós passamos por situações que nos fazem sofrer, e muitas vezes até chorar, mas quando mantemos os nossos corações puros e limpos diante de Deus, Deus age como agiu com Ana. Deus manifesta o seu favor e diz que Ana foi exaltada. Você será exaltado todas as vezes que você manter firme a sua postura e o seu coração íntegro diante de qualquer situação. Vamos ver o que diz Efésios 5,18. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Veja que até a forma de louvar a Deus, de glorificar a Deus, não pode ser de forma superficial, carnal, humana. É lá dentro do coração. E diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus quer a exclusividade e a sinceridade do nosso coração. Diga amém. Então esta é uma das características de um coração puro. A segunda característica é que um coração puro, ele não dá lugar ao mal, não se deixa influenciar. Um coração puro, ele afasta-se de toda a aparência do mal. Paulo dá uma grande recomendação em Tessalonicenses 5:22, diz, abstende-vos de toda forma de mal, seja ela qual for. Uma fofoca, uma mentira, uma sonegação, um falso julgamento, seja lá qual for a aparência do mal, se afaste, porque isto contaminará o seu coração. O coração puro não flerta com o pecado, ele não vive na região do perigo, ele não se aproxima da tentação, ele foge do perigo, assim como José fugiu no Egito. Foi tentado, foi, mas fugiu da aparência do mal. Ele foge porque respeita a santidade de Deus, é temente a Deus. 1 de João 5,18 diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, somos nós, diga amém, não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então aquele que é nascido de Deus guarda o quê? Guarda Deus. E por guardar Deus, o maligno não pode nos tocar. Ele foge de todo tipo de aparência do mal que possa escandalizar aqueles que são fracos na fé, aqueles que são neófitos na fé. Ele foge da aparência do mal para não ser pedra de tropeço na vida do ímpio, para que o justo não dê mau testemunho, para que depois o ímpio fale, olha, aquele lá era crente, e olha o que ele fez. Então ele busca sempre melhorar a cada dia, 2 de Coríntios 7:1 diz, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Olha aí mais uma vez o temor aí. Só o temor, a reverência, o respeito, a devoção é que forma cristãos de verdade. Reconhecem Deus como autoridade e poder sobre a sua vida. Então o temor a Deus é o que purifica as nossas atitudes, que nos leva a uma vida santa. Vamos ao quarto e último ponto. Por que os nossos corações devem ser puros? Você vai saber agora. Primeiro, porque é uma ordem de Deus para os seus filhos. Isto é um privilégio nosso. Só nós temos desta primazia, este privilégio.
1 de Pedro 1,16 diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Então isto é uma ordenança. Se eu digo que sou de Deus, tenho que ser como Deus, santo. A nossa real identidade espiritual é santa, diga amém. Apesar de Deus não nos ver na carne, com as nossas falhas, fraquezas, imperfeições, mas sim no Espírito, que foi justificado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, isto não significa que por esta razão, por este motivo, possamos sair pecando, ou andar de forma libertina. Isto não é para nós, isto é para o ímpio, para os filhos da perdição. O justo é nova criatura. Mas pelo contrário, o que Deus fez em nós é tão forte, tão poderoso, diz que é uma semente incorruptível, que passamos da morte para a vida, do pecado para a pureza de coração. E por isso devemos fazer sempre a vontade de Deus. Por isso temos que ser sempre obedientes e ser como Deus foi. 1 de Tessalonicenses 4:3, parte A diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é de ver seus filhos sendo exemplo de amor, pureza na sua obra, em seu ambiente de convívio familiar, profissional, espiritual. É ver uma pessoa sempre dependente da palavra, envolvida com as coisas espirituais, ter uma vida de oração, de louvor, de testemunho. Esta é a vontade de Deus para o seu povo, esta é a vontade de Deus para a nossa igreja. Então, amados, temos que compreender que o nosso coração deve ser puro, porque somos filhos de Deus. E o segundo ponto, porque Deus nos escolheu para uma vida de santidade. Efésios 1:4 e 5 diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Veja o que Paulo está dizendo. É desta forma que nós devemos ser, e você está capacitado para isto. Ele diz: e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus nos escolheu para a sua santidade. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de Cristo nesta terra, obedientes, tementes, puros de coração. Romanos 8:29 e 30, estamos já terminando, hein? Porquanto aos que de antemão escolheu, também os predestinou. Para quê? Para quê que fomos predestinados? Para darmos mau testemunho? Para sermos motivos de chacota para os não crentes? Não, diz que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Você foi predestinado desde antes da fundação do mundo, um plano perfeito de Deus para que você nesta terra fosse como foi Cristo: justo, honesto, simples, puro, manso, humilde, mas vitorioso, a fim de que Ele, Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, aí o plano está perfeito, a este também chamou, e aos que chamou, a este predestinou, justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Então, amados, entendemos que a santidade é um sinal da eleição sobre nossas vidas. Fomos chamados para vivermos a pureza de Cristo nesta terra. E ela precisa começar aonde? Faça assim, lá no coração. Temos que demonstrar este padrão
diante de Deus. Cristo nos remiu do pecado para que fôssemos nesta terra um povo exclusivamente dele. Somos especiais para Deus. E eu termino com Tito 2,14, que diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós. Está falando do que Cristo fez por cada um de nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo, uma nação, uma igreja exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Você compreendeu? Amados, que tenhamos esta consciência diariamente em nossas vidas, que busquemos no Espírito Santo de Deus a força e a direção para uma vida pura, e um coração transformado e movido pela graça de Deus, porque somente desta forma, não há outra, somente desta forma, veremos Deus agir em nossas vidas aqui no presente, e estaremos reinando com Ele a vida eterna. Esta é a proposta de Deus para o seu povo. Receba no seu coração, em nome de Jesus, assim seja, assim diz a palavra do Senhor. E aqueles que têm um coração limpo e puro, digam amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Eu vou chamar ao altar a minha família, para que a minha esposa possa dar a bênção final. Glórias a Deus. Eu creio que Deus está fazendo uma obra tremenda no nosso ministério. O final dos tempos está aí próximo. E eu creio que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Nenhum de nós se perderá. Nenhum de nós se perderá. Por isto, Deus tem trazido a este altar palavras que edifiquem a sua igreja. Você vai sair daqui neste dia edificado para viver com um coração puro a palavra do Senhor. Glória a Deus. Tendo suas mãos para o altar. Senhor, te agradecemos, Pai, por esta palavra que caiu em nossos corações como uma semente perfeita, Pai. E certamente ela vai germinar muitos frutos, para que todos vejam que o Senhor está em nossas vidas, para que sejamos testemunhas, Pai, da Tua graça e da Tua glória nesta terra. E agora, Senhor, pedimos que o Senhor envie anjos que se acampem ao nosso redor, que nos guardem todos os nossos caminhos, que nos livrem sempre, Pai, de todo mal, Senhor. Que todos nós sejamos invisíveis ao mal, Pai. Caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Porque o Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra, assim diz a Tua palavra, Pai. Nós recebemos esta promessa para as nossas vidas, em nome de Jesus, que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Santo Espírito se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. Assim nós recebemos com fé, em nome
do único e soberano Deus. Amém e amém. Graça e paz. Tenha um domingo abençoado e uma semana em perfeita vitória. Não saia sem antes dar uma palavra para a pessoa que está ao seu lado. Diga: fomos chamados para sermos santos, em nome de Jesus.